Olá, iniciamos mais uma semana de aula em que vamos trabalhar com as equações diferenciais ordinárias. Então, essa semana a intenção é que a gente se aprofunde mais dentro das equações diferenciais e aí se aprofunde também na utilização do Scilab e no Excel, e os métodos numéricos para que a gente entenda melhor como é que a gente lida com essas equações. Então, o estudo das equações diferenciais deve-se ao fato de que, em situações práticas, nas diversas áreas científicas, frequentemente temos problemas cuja modelagem matemática é representada por uma equação diferencial. O desenvolvimento de métodos numéricos para a resolução dessas equações diferenciais é muito necessário, pois as soluções nem sempre são possíveis, soluções analíticas nem sempre são possíveis. Tipicamente, problemas que envolvem função de uma variável e suas derivadas levam a equações diferenciais ordinárias, e problemas que envolvem uma função de várias variáveis e suas derivadas parciais nos levam à equação diferencial parcial. Um exemplo simples da equação diferencial ordinária é o problema da propagação da fumaça de cigarro em um ambiente fechado ou semifechado. Então, nesse exemplo 1, considere uma sala de trabalho que contenha um volume de 36 metros cúbicos de ar, originalmente isento de monóxido de carbono. Suponha que a partir do instante T0, a fumaça de cigarro contendo 4% de monóxido de carbono é introduzida na sala por um fumante, tá? E eu vou considerar esse percentual aqui, depois mais para frente, você vai perceber que eu vou considerar isso aqui como sendo 0,4% quilogramas por metro cúbico, tá? Essa vai ser uma consideração aqui que eu fiz nesse exemplo. Então, isso é introduzida por um fumante por uma vazão de 0,002 metro cúbico por minuto. E que essa sala possui uma janela ou porta de forma que a mistura gasosa se distribuía homogeneamente e sai pela mesma vazão. Qual é a expressão para a quantidade QT, Q em função de T, do monóxido de carbono nessa sala no instante T? E sabendo-se que a exposição prolongada de monóxido de carbono com a concentração acima de 0,012 é prejudicial à saúde, em quanto tempo essa sala vai ser atingida. Então, se eu tenho uma concentração de 0,00012, em quanto tempo isso é atingido e como é que essa correlação aqui vai contribuir, para a gente encontrar esse tempo aqui final, tá? Então, para equacionar esse problema, vamos considerar então a quantidade QT de monóxido de carbono na sala no instante T. A taxa de variação QT é igual à quantidade de monóxido de carbono que está entrando menos a que está saindo. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Um balanço de massa, Acúmulo igual a entrada menos saída. Quem é acúmulo? Quantidade, tá? Eu vou chamar de quantidade, essa quantidade Q é uma quantidade em massa ou mols, nesse caso eu vou chamar de massa. Então, é a massa no tempo, a massa que entrou, massa que saiu, tá? Ou vazão aqui, tá? Então, fluxo que entrou, fluxo que saiu. E aí, eu tenho aqui que a quantidade QT que entrou vai ser o 4 kg por metro cúbico, que eu fiz essa consideração aqui para desenrolar o exercício melhor, tá? Então, eu fiz aqui 4 kg por metro cúbico, e aí eu fiz aqui, 0,02 metro cúbico por minuto. Isso aqui é o que está entrando, ok? Isso aqui é o que está entrando no meu sistema. Quem é a saída? A saída do sistema é a vazão de saída, vezes quem? Vezes uma certa concentração da saída, que vai ser um Q, que é função de tempo, tá? Isso aqui é uma função, dividido pelo volume da saída. Lembrando que Q, então, é uma massa que é função de tempo, dividido pelo volume total,
certo? Por que eu tenho que dividir pelo volume? Porque isso aqui eu tenho que ter em tipo concentração, tá? É como esse aqui, eu obtive uma concentração, aqui também eu vou ter que obter uma concentração. Então, no final, o Q de saída vai ser esse Q, função de T, dividido por 18, 10 a terceira. Esse pedaço é um pedaço que pode te causar um pouco de dubiedade, um pouco de dúvida. Reflita que este em amarelo e este em amarelo são equivalentes, só que este valor aqui a gente não está sabendo. E esse Q só aparece pertinho desse tempo aqui do ladinho, porque ele é uma função, é como se ele fosse um AX mais B, tá? Ele é uma função. Então, por isso que eu escrevi Q, função de T. Substituindo, então, na equação geral, tudo que a gente obteve aqui, como é que vai ficar? Então, eu vou ter Q, dq dividido por dt, tenho entrada, menos a saída aqui, tá? Reorganizando essa expressão, como é que eu fico, tá? Eu vou ficar, então, com Q em função de t, aliás, diferencial de Q por diferencial de t, mais QT dividido por 18 10 a terceira, que vai ser igual a 8 10 a menos 5, tá? 8 10 a menos 5, ok? A gente não pode, então, fazer separação de variáveis, então a gente vai usar essa expressão para integração. Eu vou lá para a última parte e aí eu já volto para eu vou explicar esse pedaço aqui, um segundo. Oi. Então, solução analítica para equações diferenciais. Então, você percebeu que a gente obteve uma equação diferencial lá em cima. E a gente pode fazer resolução das equações diferenciais de forma analítica. E essa é a nossa proposta agora, tá? Então, esse pedaço aqui vai estar no nosso documento, tá? No item 3.3. Nesse item tem uma explicação aqui que eu gostaria de repassar com vocês. Então, às vezes não é possível desenvolver a expressão, né? E fazer a separação de variáveis, no caso das equações diferenciais, para fazer a integração, porque equação diferencial só me interessa se eu integrar, se não integrar não faz menor sentido obter equação diferencial. E aí essas equações diferenciais que não são possíveis de fazer a integração, elas têm essa carinha aqui. Então, dy dx p de xy mais qx, ok? Então, a gente vai perceber que a gente pode fazer a expressão integrável, né, através dessa expressão aqui, que vai me dar o que, então? Vai me dar y igual ao exponencial de menos essa integração aqui de p de x, que é quem está acompanhando aqui, integral também de p de x dx, mais q de x, x mais c. Então, esse pedacinho, por que eu quis passar com vocês aqui? Porque a gente vai precisar para a próxima parte, tá? A gente vai ser necessário para a próxima parte. Deixa eu voltar lá agora. Então, agora que eu apresentei as equações e comentei que não há como fazer essa resolução tão facilmente, vou voltar para aquela parte. Bom, continuando, então, muitas vezes eu não posso fazer separação de variáveis, então eu vou usar este artifício aqui, tá? Esse artifício aqui para entender a minha expressão, tá? Para fazer esse entendimento da minha expressão. Então, esse artifício aqui muitas vezes é utilizado. Então, vamos identificar cada parte aqui. Então, dq dt vai ser esse y'. O 1 sobre 18 10 a terceira vai ser o px, q em função de t vai ser o próprio y. E aqui q em x vai ser esse 8 10 a quinta, ok? Substituindo, então, aqui ó, em u exponencial de p de x dx, tá? Em que x é t. Então, deixa eu só arrumar aqui, ó, que ficou diferente. Esse aqui tem que ser t, tá? Aqui tem que ser t. Então, deixa eu ajeitar aqui também tem que ser t. Ok?
Então, essa expressão aqui de U de x vai ficar com essa cara aqui, vai ficar com essa constante aqui, ó, essa constante aqui. Repara que essa constante aqui, ela é a constante da integração, só que ela desaparece neste ponto. Por quê? Porque lá quando eu coloco toda a expressão de y, eu vou ter uma constante, tá? E aí, então, não preciso ter mais uma constante aí para minha integração, para essa parte da integração, né? Então, aqui eu tenho aqui uma integral de 1 dividido por 18, 10 a terceira dt. Então, é uma integral simples, né? Então, sai fora esse pedaço aqui da integral. Vai ser uma integral de dt, muito simples. Você pode reparar que aqui no final do nosso material tem uma tabela de integrais derivadas, caso você tenha dúvida de alguma desses pedaços aqui. Vou substituir, então, aqui na minha expressão, né, para fazer essa integração em equações que eu não consigo fazer separação de variáveis. Então, vai ficar 1 sobre u de x, integral, então, de 8, 10 a quinta, u de x dt. Então, eu vou ficar com 1 dividido por esse trecho aqui, mais integral de 8, 10 a quinta, vezes esse mesmo trecho aqui, tá? dt, ok? Resolvendo esta integral aqui, aparece quem? Aparece a constante, ok? Vou resolver essa integral, então esse aqui cai para fora, é uma integral de exponencial elevado a t, então ela também vai ser a própria exponencial mais constante, ok? Vou fazer o quê? A distributiva aqui com esses valores que estão fora da integral, e vou fazer a álgebra, vou obter o quê? Vou obter uma equação que fica em função da constante. Sabendo que, para o tempo zero, a quantidade de monóxido de carbono é zero, então a gente vai obter quem? A gente vai obter qual é a constante. Então, usando o limite, tá? Usando o limite da integração, tá? Um dos limites, um dos boundaries da integração, eu vou calcular quem é o C. C vai ser menos 1, ok? O que eu vou fazer? Jogar aqui na minha expressão de Q função de T, esse C de menos 1. Fazer a álgebra, tá? Fazer as abordagens matemáticas aqui e vou fazer, então, nesse caso aqui, vou obter um gráfico, né? Um perfil gráfico, tá? Que eu não vou discutir agora nesse exato instante aqui, mas que depois a gente retorna nele. Então, essa aqui é a expressão, essa aqui é a expressão que me dá, então, Q em função de T, então eu jogo aqui tempo 1, qual vai ser a quantidade? Tempo 2, tempo 3, tempo 4. Repara que esse tempo aqui, ele está na unidade que foi dado no exercício, ou que os dados que utilizamos deram no exercício. Minuto, tá? Minuto. E aí eu calculo quantidade em quilograma, tá? Então, essa aqui é a minha expressão. Bom, para o instante em que o monóxido é suportável, né, porque eles falam que é o suportável, então eu vou falar aqui 0,00012 kg por metro cúbico, né, isso aqui é o limite. Repara que isso aqui, lembra, isso aqui é uma quantidade, tá, em massa. Então, eu tenho que multiplicar pelo volume da sala para obter a quantidade total em massa. Eu quero saber qual é o tempo para a quantidade total de massa estar no limite. Então, eu vou lá, substituo. Nesse ponto aqui, eu já estava cansada da álgebra, o que eu fiz? Fiz lá a rotina do F-solve e achei o tempo em minutos, passei para dias, tá? Então, eu obtive aqui um valor de mais ou menos 400 dias para saturar de monóxido de carbono. Repara que deu um valor tão alto porque eu fiz considerações ousadas ali no começo, tá?
E aí vamos discutir esse gráfico aqui. Então, para 400 dias eu tenho aqui o meu limite de quantidade, tá? Então, eu vou chegando no limite conforme eu vou avançando os dias, ok? Muitas equações diferenciais não possuem solução analítica, então o que nos leva ao desenvolvimento de métodos numéricos para a obtenção desse valor aproximado. Então, esse aqui que a gente acabou de fazer a demonstração, né? É um deles, né? É um deles, mas a gente vai aprender métodos iterativos agora, método de Euler e Runge-Kutta. Obrigada!